Olá, hoje eu quero conversar sobre mulheres virtuosas. A Bíblia nos conta da história de Deus com os homens, como esse relacionamento acontece. São muitas as histórias da criação, passando pelo Antigo Testamento, Novo Testamento com Cristo, e após a sua crucificação, através do agir do Espírito Santo. Muitas são as manifestações de Deus, onde vemos o seu protagonismo em relação a histórias incríveis sobre o seu agir e o seu amor em relação ao seu povo. Em sua maioria, lemos histórias onde Deus escolhe homens de fé, às vezes de muito pouca atitude, com muitos medos, mas com muita fé. E é através desses homens e do agir de Deus que a história é contada. O relacionamento do Deus Todo-Poderoso com a sua criação e o seu povo. Entretanto, hoje eu quero fazer referência às mulheres de Deus. Sim, porque as mulheres também, através da sua fé em Deus, mostram como é possível um relacionamento íntimo com Deus. Certo é que os homens tiveram experiências mais reais com Deus, onde o próprio Deus se manifestava de forma espetacular e maravilhosa. Podemos citar alguns exemplos, quando Deus fala com Abraão, onde ele diz para Abraão que ele terá a sua descendência maior do que as estrelas do céu, que ele não pode contar, de tão grandes, de tão imenso que é o universo. Jacó, que lutou com Deus, ele teve a sua coxa ferida, ele disse: eu não vou sair daqui sem a minha bênção, e por fim Deus mudou o nome dele para Israel. Também Moisés, a história de Moisés, onde ele teve uma relação íntima, muito profunda com Deus, quando foi até o Egito para tirar os judeus da escravidão e conduzir eles pelo caminho da terra prometida. Abraão, a história conta que Abraão teve muitos momentos de conversas com Deus. Inclusive a história conta que que Moisés viu Deus face a face. E todas essas são histórias, né, do povo de Deus, dos homens, só para citar alguns nomes, né? Mas aí nós podemos olhar para a história e pensar: e as mulheres? As mulheres não tiveram experiências com Deus? Será que as mulheres não passaram de meras figurantes nessa história toda, tendo Deus como protagonista e os homens como coadjuvantes? Mas a própria Bíblia nos mostra que não é assim, que as mulheres contracenaram com Deus, não apenas como figurantes, mas em certos momentos importantes da história, elas foram decisivas, inclusive, para contar essa história do povo de Deus. Deus sempre olhou para a sua criação com muito carinho. E é por isso que as mulheres também recebem esse destaque, pois a sua fé, atitude e agir agradam a Deus e dão o rumo certo da história quando Deus usa as mulheres. Talvez as mulheres não tenham vivido experiências tão reais e claras, assim como eu citei desses homens, Abraão, Jacó, Moisés e muitos outros da Bíblia. Mas eu quero contar algumas histórias aqui para vocês de mulheres de fé. E quero começar com a história da Ana. A Ana era a esposa preferida de Eucana. E ela era muito amada. Tinha tudo que ela queria, tudo que ela podia esperar de um marido, ela tinha do marido dela. Inclusive muito amor. Entretanto, Ana era uma mulher que era marcada pela dor, porque ela carregava a dor de não ter filhos. E naquela época, uma mulher que não podia ter filhos era reduzida praticamente a nada. Uma mulher sem filhos não dava descendência ao seu marido, não tinha uma família, e isso era fundamental naquela época. As mulheres casavam para dar descendência ao seu marido, para manter, perpetuar a história da família do marido. E como ela não tinha filhos, ela se sentia muito diminuída, se sentia muito humilhada por causa disso, e era humilhada, inclusive, pela outra esposa de Eucana. Mas Ana era uma mulher de fé. Ela tinha muita fé em Deus. Ela sabia quem era o Deus dela e ela sabia também que ele não iria desampará-la. Por isso, Ana orou muito, clamou a Deus, muito, pedindo um filho. E Deus assim o fez. Ele honrou a Ana com um filho. Aliás, com um filho, vários filhos, porque depois de Samuel, o filho a quem ela consagrou a Deus, ela teve mais filhos e filhas, e com isso ela conseguiu construir uma família muito feliz, e foi muito feliz, foi muito amada, continuou sendo muito amada por seu marido, e foi muito feliz,
E essa história nos mostra o quão é importante nós termos fé em Deus e saber que Ele é que age e transforma as coisas tristes em coisas boas, as dores em alegrias. E então Ana nos dá esse exemplo de fé, de oração, uma mulher de muita oração. Também quero contar a história de Esther. Esther era a rainha do rei Assuero. O rei Assuero, ele fez um decreto dizendo que os judeus deveriam ser exterminados. E Esther era judia. E então, nessa história, o Amã, que era um ajudante do rei, ele tinha um posto muito importante junto ao rei e ele influenciava muito as decisões do rei. Amã detestava os judeus, em especial Mardoqueu, que era parente de Esther. E ele decretou, pediu para que o rei fizesse esse decreto onde ele exterminaria o povo judeu da face da terra. Tinha inclusive uma data já marcada para isso. E no momento em que isso aconteceu, Mardoqueu pensou Esther, a única pessoa que pode chegar diante do rei e ter alguma atitude em relação a isso. Então ele pediu para Esther. Esther ficou meio assustada, ficou sem saber como fazer, porque naquela época também tinha uma lei que dizia que a pessoa que chegasse diante do rei sem ter sido convidada seria morta. Inclusive a rainha. A rainha também não podia chegar diante do rei para conversar com ele, porque ela poderia ser morta. Então ela tinha esse medo, né? Ela poderia morrer, realmente poderia morrer. Se o rei não recebesse ela, ela poderia morrer. E ela então, pensando assim, poxa, mas é o meu povo, eu não posso abandonar o meu povo. E eu tenho um Deus que olha por mim. Então eu vou também diante do rei, mesmo que eu corra risco de vida, eu vou diante do rei pedir para que ele revogue esse decreto do extermínio do povo judeu. E assim ela fez. Entretanto, a Esther não foi diante do rei com o seu melhor vestido, com todas as suas joias e uma bela maquiagem, um cabelo bem feito. Ela foi diante do rei só depois que ela orou e jejuou. Sim, Esther se colocou em jejum e oração, pedindo a Deus que intervisse por essa situação. E não somente ela pediu, conclamou também que o povo judeu se colocasse em oração e jejum, pedindo para que Deus intervisse sobre essa situação. E assim aconteceu. Eles oraram, jejuaram, e quando Esther chegou diante do rei, ele a recebeu. Recebeu, acatou o seu pedido e ainda por cima, para terminar a história, acabou enforcando Amã, e o povo judeu foi liberto desse decreto e pôde viver tranquilamente e em paz. Mais uma vez mostrando que Deus realmente ama os seus filhos, mais uma vez mostrando que as mulheres são importantes porque ela realmente correu risco de vida de colocar diante do rei, mas ela não teve medo. Ela foi, orou, jejuou e foi com toda a sua fé diante do rei pedir para que ele não levasse em consideração esse decreto, que ele revogasse esse decreto e que o povo judeu pudesse viver liberto. E o resto toda a história de Esther, se vocês quiserem todos os detalhes, está no livro de Esther, na Bíblia. Mas é um exemplo para nós de fé e de oração também, porque conhecia o seu Deus e sabia que ele seria fiel a ela. Também quero trazer para nós aqui agora algumas reflexões a respeito de mulheres do Novo Testamento, e considerando isso eu não poderia deixar de falar da mãe de Jesus, a Maria. Maria também para nós é um exemplo de mulher que teve com muita fé, fez tudo aquilo que Deus pediu para ela, e eu posso dizer que a atitude de Maria, ela mudou radicalmente a história da humanidade, né? O povo judeu já há muito tempo esperava por um Salvador, e Maria também esperava por um Salvador. Ela amava Deus, ela conhecia Deus, ela era seguidora de Deus, conhecia todos os milagres, toda a história, tudo que Deus fez com o povo judeu, e ela amava muito a Deus e realmente tinha um coração muito devoto a Deus. E Deus sabia disso, porque ele via o coração dela, e foi justamente por causa disso que ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Maria era uma menina simples, muito jovem, realmente muito jovem. Morava numa cidade pacata, tinha uma vida pacata, sem muita relevância, sem muita importância, mas entretanto ela foi escolhida. O anjo Gabriel chegou diante dela e disse: você será a mãe de Jesus.
você será a mãe do Salvador. Ela, naquele mesmo instante, ela não titubeou, ela não argumentou, ela não se desculpou, ela não falou nada. Ela simplesmente disse, eis-me aqui. Também porque ela sabia quem era o Deus dela e que, apesar do tamanho da missão, ela teria êxito, porque não era por causa dela, era por causa de Deus. Naquela época, as mulheres casavam por contrato, e Maria já tinha um contrato firmado. Ela era noiva de José, e então seria, se ela fosse vista grávida fora do casamento, seria motivo de ser excluída, de ser... era uma vergonha, né? Ela poderia, inclusive, morrer, o noivo poderia abandoná-la, ela seria rechaçada, seria abandonada. Então, ela corria também, era uma situação bastante grave, a situação da Maria, em dizer assim, talvez a grande maioria das mulheres diriam não, mas como é que isso vai acontecer? E encheriam o anjo de pergunta, mas a Maria não fez isso. A Maria não teve dúvidas. E naquele mesmo instante ela disse, como eu falei já, eis-me aqui. E foi por causa disso que Deus escolheu ela. Porque ele sabia que ela tinha um coração puro, ela tinha um coração devoto. E mesmo com todos os riscos que ela poderia sofrer dessa decisão, ela não teve dúvidas, ela aceitou a missão dela. E por causa dessa fé que ela tinha em Deus, de saber que ele estaria com ela o tempo todo e que qualquer situação que fosse ele resolveria, ele interviria, ela foi e aceitou o desafio. Então, para nós, Maria também é um exemplo não só de fé, mas de obediência. Eu diria que depois de Cristo, que obedeceu até a morte, Maria também é um exemplo muito forte para nós de obediência, de aceitar o seu chamado e de seguir adiante, independente de qualquer circunstância ou qualquer previsão negativa. Ela não teve dúvidas, ela foi adiante e aceitou e se colocou à disposição de Deus para cumprir a sua missão. E, como eu disse, uma missão que mudou a história da humanidade. Maria Madalena também, assim como muitas outras mulheres, teve um papel importante de destaque na história. Tocada por Jesus, o Deus homem, teve a sua vida transformada, uma vida nova. Quando ela se encontrou com Cristo, Cristo mudou totalmente, radicalmente o curso da história da vida dela. Maria Madalena vivia uma vida de tormentos e sofrimentos, muitas dores, pois ela era tomada por 7 demônios. 7 demônios possuíam o corpo dela. E por causa dessa situação, ela era segregada da sociedade. Ninguém queria ela por perto, né? Porque quando ela era possuída pelos demônios, ela ficava muito agressiva e todos excluíam ela. Maria era uma pessoa que não tinha amigos, Maria não tinha família, ela vivia sozinha com os seus demônios. Então Jesus a liberta e a partir desse momento a sua vida muda completamente, pois o amor que invade o seu ser transborda e ela se sente compelida a seguir Jesus. E assim a história de Maria Madalena é contada como uma pessoa que realmente seguiu a Cristo. Ela queria, ela desejava, ela precisava seguir aquele que salvou a vida dela. Ela não tinha nenhuma dúvida de quem ele era e por isso ela não podia deixá-lo ele ir como se nada tivesse acontecido. Ela tinha uma nova vida em Cristo e por causa de Cristo. E agora tinha decidido que ia viver por ele, para ele. Liberta da prisão e do julgo, ela era livre para seguir a Jesus Cristo. E a história conta também que no momento mais emblemático da vida de Cristo, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, também esteve ali, ao lado de Cristo, crucificado. O tempo todo, enquanto todos fugiram ou se esconderam, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, estiveram ali, no sofrimento, na dor que a cruz causou em Cristo. E ainda assim foi até o fim, e depois do fim. Porque Maria Madalena foi no outro dia no túmulo, né? Foi buscar o corpo de Cristo. Ela queria cuidar de Cristo, mesmo depois da morte, ela queria dar a ele um enterro com todos os rituais que a época exigia e pedia. E ela não teve medo, ela foi até o túmulo, ela não ficou escondida, ela foi até o túmulo buscar o corpo do seu Salvador. A surpresa foi não encontrar Cristo, né? A surpresa foi encontrar o túmulo vazio. E então, atormentada e desesperada, ela nem percebeu o que estava acontecendo, até que encontrou de novo o Cristo ressurreto. Então a palavra estava cumprida, o Salvador estava ali na sua frente e a promessa da vida eterna ao lado de Deus era real. Cristo vive.
E assim, mesmo que os apóstolos não acreditassem no que ela dizia e duvidavam da palavra dela, isso para ela pouco importava, porque o Deus vivo tinha aparecido para ela. E assim Maria Madalena é honrada por sua fé, por sua devoção e por sua adoração a Cristo. E por isso nós temos a Maria Madalena como um exemplo de uma mulher que também teve um destaque na história porque amou a Deus, honrou e foi honrada por isso. E eu quero terminar essa nossa reflexão com a palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Se vocês conhecem bem esse texto de Provérbios 31, 10 a 31, ele fala sobre a mulher virtuosa. E ali ele fala sobre muitas características e atributos que a mulher deve ter aos olhos de Deus. Ou melhor, que ela deve carregar para agradar a Deus e agradar as outras pessoas. Qual mulher já não leu aquele texto ali e ficou pensativa, elencando todas as qualidades que ela teria em relação àquele texto? Por fim, a gente descobre que nos faltam alguns atributos. Mas não fiquem chateadas, mulheres, porque nós estamos no processo. E se nós buscarmos a Deus e permitirmos que Ele faça transformação nas nossas vidas, certamente alcançaremos essas qualidades, porque é Ele que nos dá essas qualidades. Mas eu não quero me ater às qualidades da mulher virtuosa. Eu quero me ater ao versículo 30. No versículo 30 fala que a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será louvada. E isso é real. Você pode ter a qualidade que você quiser, o atributo que você quiser, mas se você não temer ao Senhor, de nada serve. Tudo passa, tudo é efêmero, tudo é transitório. E a palavra temer significa reconhecer o senhorio de Deus e a relevância dele como tal. E foi isso que todas as mulheres que eu citei anteriormente fizeram. Elas reconheceram a relevância de Deus, reconheceram ele como Senhor e por isso elas foram honradas. Temer a Deus é como estar adorando ele o tempo todo. É como estar se derramando diante dele. E por isso que as mulheres que fizeram isso foram elogiadas. Então, eu diria assim que mulheres não busquem qualidades. Busquem qualidades. Mas a principal qualidade que uma mulher deve ter é temer a Deus, honrá-lo como Senhor, reverenciá-lo como Senhor da sua vida. Essa é a única e principal qualidade que uma mulher deve ter. Todas as outras qualidades serão acrescentadas por Deus. E então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, mulheres. Busquem temer a Deus em primeiro lugar. E dessa forma, então, vocês vão ser honradas pelo próprio Deus. E vocês vão ocupar o lugar de destaque que vocês verdadeiramente merecem. Porque Ele vai destacar vocês. É Ele que vai colocar vocês nesse lugar de destaque. Que é um lugar que Ele também já programou e preparou para cada uma de nós. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui: temer a Deus, e quero que vocês deixem Ele usar vocês, porque Ele tem um propósito muito maior para a vida de vocês. Eu sempre gosto de dizer que a forma de nós criarmos intimidade com Deus, assim como aquelas mulheres tinham, é orar, e foi o que elas fizeram, ler a Bíblia, e elas tinham a Bíblia delas na época lá, mas nós temos uma Bíblia completa com toda a história, desde o início até o fim, que ainda não teve fim, mas enfim. E assim a gente cria a nossa intimidade com Deus, quando a gente conhece as vontades daquilo que o nosso Criador tem para nós e o que Ele espera que nós façamos. Então eu quero deixar essa mensagem: temam a Deus em primeiro lugar. Reverencie o Senhor Deus, porque Ele merece a nossa reverência. E assim Ele vai nos honrar. Amém.